Olá, queridos irmãos. Hoje o nosso encontro será apenas virtual. Infelizmente, nessa época de pandemia, é o máximo que a gente pode fazer se a gente quiser ter um ambiente livre de contaminações na igreja, mas não é por causa disso que a gente vai deixar de se edificar na palavra de Deus. Além do mais, porque esse mês é um mês tão especial que nós comemoramos o aniversário de Jesus. E esse é o que eu gostaria de conversar com vocês. Hoje é o primeiro domingo de dezembro. É o que nós chamamos de primeiro domingo do Advento, tempos de começarmos a falar de Jesus, pensar em Jesus, não que em outros tempos não o fizéssemos, mas sabe como que é, né? Quando chega perto do nosso aniversário, a gente ouve o nosso nome falando em mais bocas e com bocas mais cheias, ou seja, viramos o assunto. Então, se Jesus já é o assunto da nossa vida, quando chegamos perto do Natal, é hora de a gente fazer isso e falar sobre isso de maneira ainda mais gostosa, de maneira ainda mais plena. Além do mais, porque muita gente acha que o Natal ele tem uma origem pagã, e parece que tem mesmo, né? E que dezembro não seria o tempo certo do nascimento de Jesus, o que de fato há uma razão nisso. Mas como nós não sabemos nem o dia nem o mês exato do nascimento de Jesus, nós celebramos no mês de dezembro, dia 25, escolhemos essa data para fazermos a celebração do nascimento do nosso Salvador. E isso não é ruim, meus irmãos, porque lembrar do aniversário de quem amamos é o mínimo que nós podemos fazer, não é? Aliás, em inglês, o casamento, né, se completa mais um ano de casamento, em as bodas nós chamamos também de aniversário, não é? E foi justamente num aniversário, numas bodas, nas bodas de Caná da Galileia, que Jesus foi convidado e celebrou o seu primeiro milagre. Então não vejo nenhum problema em celebrarmos o Natal, mas de fato existe a possibilidade de nós transformarmos essa festa tão bonita que deveríamos celebrar o nascimento do nosso Salvador. De fato, podemos cair no erro de transformarmos isso em algo pagão, em alguma coisa ruim. Então pode ser, vamos tentar evitar. E eu queria que a gente adotasse um exemplo, um modelo, para que a gente comemorasse o Natal dentro desse modelo. E esse modelo é gostaria que nós o víssemos através da vida de Simeão. Eu vou colocar o texto aqui de Lucas capítulo 2, versículos de 25 a 27. E esses versículos falam a respeito da pessoa de Simeão, alguém que estava no templo, se encontrou com Jesus, pegou ele pequeno ainda no colo e fez uma das declarações mais lindas das Escrituras Sagradas a respeito do seu amor e da sua devoção a Deus e a Cristo. Mas hoje nós vamos falar da introdução desse texto. Vamos falar da pessoa de Simeão e como ela nos fornece um exemplo de como comemorarmos o Natal, de como esperarmos o Natal chegar. Diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo, o Salvador. E movido pelo Espírito, foi ao templo. Termina na primeira parte do versículo 27. Lucas 2, de 25 até o versículo 27a. Pois bem, irmãos, nós não sabemos muita coisa sobre Simeão na Bíblia. Aliás, nós não sabemos nada, não sabemos de que tribo ele era, de que família ele era. Alguns acham que ele era filho de um antigo sumo sacerdote famoso, de um rabino famoso. Mas à medida que ela não nos é apresentado nada sobre a sua origem e sua pessoa, nos é apresentado muito sobre o seu caráter. Aliás, é assim que o texto sagrado vai apresentá-lo, mostrando qual é o seu caráter. Ele é chamado de justo e ele é chamado de piedoso. Nós entendemos, né, que essas duas palavras elas dizem muito sobre a pessoa de Simeão, porque uma fala sobre a sua relação horizontal de Simeão com os homens, com os seus pares, com os seus próximos, e piedoso, então faria mais referência à sua relação com Deus. Pois bem, esse homem que espera o Natal, ele é um homem que tem certa simetria na sua vida espiritual. Ele entende que não pode haver
um divórcio entre a teoria e a prática, entre religiosidade e vida cotidiana, entre o cotidiano. E então, esse duplo aspecto da vida de Simeão é muito importante, e numa época em que as pessoas são conhecidas por aquilo que elas têm, Simeão era conhecido pelas suas obras, era conhecido por aquilo que ele fazia e não somente pelas coisas que ele tinha, ou a Bíblia não fala nada sobre isso. E de fato é assim que nós precisamos ser conhecidos. A carta que Tiago, irmão de Jesus, irmão do nosso Senhor, escreveu, vai enfatizar muito essa questão da prática da vida. A fé, ela precisa ser prática. A fé, ela precisa se revelar dentro da minha casa, dentro do meu trabalho. Então, esperar o Natal significa você desenvolver essa simetria de relacionamento com Deus e com o próximo. Afinal de contas, é assim que Jesus, alguns anos à frente, iria definir ou iria resumir a lei vindo lá do Antigo Testamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então precisa existir essa simetria. E aliás, gente, pensar em comemorar o Natal em maior devoção a Deus, brigado com os outros, isso é um problema muito sério que nós precisamos resolver. Então, caça aí na tua mente, quando você coloca aí a cabeça no travesseiro, quem é que vem à tua mente, com quem que você tem débitos. E eu não só digo débitos financeiros, eu digo débitos espirituais. Quem é que falta você perdoar? Ou quem é que você sabe que está bravo com você, que está decepcionado, descontente com você? Natal, então, é hora de desenvolver essa simetria. Eu amo a Deus, por isso eu preciso amar ao próximo também. Então, se você quiser esperar o Natal, faça como Simeão. Seja conhecido não só pela sua piedade para com Deus, mas também pelas suas obras, também por ser alguma pessoa justa dentro dos caminhos do Senhor. A segunda declaração que nós vemos aqui é que ele esperava a consolação de Israel. Esperava a consolação de Israel. O que será que isso significa, hein, irmãos? Pois bem, vamos pensar um pouquinho em como era a vida na época de Simeão. Bom, vamos pensar da sociedade. A sociedade vivia na maior pobreza. Basta ver o próprio Jesus. Não se esqueçam que Jesus era de família real, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai adotivo, obviamente. Ou seja, na linhagem de Maria, na linhagem de José, eles eram descendentes direto de Davi. E olha só onde foi que Jesus veio a nascer. Ele nasceu dentro de uma estrebaria, seu primeiro berço foi uma manjedoura. Aí você pode dizer assim, ah, mas ele nasceu lá porque não tinha onde ficar, não tinha lugar nas pousadas. É verdade. Mas depois, quando Jesus Cristo é apresentado no templo, e na época da apresentação era necessário que se fizesse um sacrifício, o sacrifício teria que ser um cordeiro, ou se a família fosse muito pobre, 2 rolas ou 2 pombas, e foi justamente esse segundo tipo de oferta que a família de Jesus fez. Não foi o cordeiro, mas eles apresentaram a oferta das famílias que eram menos abastadas, que eram mais pobres. Pois bem, então mesmo Jesus sendo de família real, vivia numa vida extremamente simples, extremamente pobre. Então essa era a sociedade, socialmente era um país que passava numa época difícil por problemas financeiros. A pobreza era instituída, mas politicamente não era diferente, era tão ruim quanto. Porque nós tínhamos ali um Herodes, quando Jesus nasceu, Herodes o Grande era o chamado rei. Depois, esse Herodes o Grande é aquele que tenta matar o descendente da mulher, quando ele fica sabendo pelos magos que vieram do Oriente, né, os astrônomos que vieram do Oriente, que fica sabendo da estrela que anunciava o nascimento do rei do Messias, ele então vai lá à vila de Belém e mata as crianças com menos de 2 anos de idade. Então ele era um assassino. Ele já tinha se demonstrado um assassino por ter assassinado a própria esposa, que era judia, porque ele não era. Ele era um usurpador, vamos assim dizer, do trono de Israel, porque ele não era judeu. Ele se casou com uma mulher judia, matou ela e os seus descendentes se casou com outra mulher. E foi assim que ele se tornou rei. E quando ele morreu, seus filhos passaram a ser tão ruins quanto ele. Um deles foi até destronado, né, pelo Império Romano, que era
o grande império na época, que mandava em tudo. Ele, quando Herodes o Grande morreu, ele dividiu Israel, ali a Palestina, em 4 partes e deu uma parte para cada filho governar, e um fez besteira. O outro filho, então, ele se enamorou da cunhada, da esposa do irmão, teve um caso com ela, foi denunciado por João Batista por causa disso, e João Batista acabou, que você se lembra, literalmente perdendo a cabeça por ter denunciado ali o incesto e o adultério do rei. Então, politicamente as coisas eram assim. Moralmente, então, eu acabei de falar para vocês no que o país já estava envolvido. A religião era completamente deturpada. Se você se lembrar aí de algumas aulas que nós tivemos, Jesus Cristo, ele pega no chicote, expulsa os mercadores do templo, porque a casa do Senhor, que deveria ser chamada casa de oração, ela vivia da exploração da religião. Então você entende por que é que Simeão estava esperando a consolação de Israel. Porque quando ele olhava à sua volta, que esperança havia? Que, que, sabe, que acalento existia em ver essas coisas à sua volta, o mundo desabando. Talvez essa seja a situação e a maneira como nós estamos nos portando nesses últimos tempos, não é? Porque uma falta de esperança, não só por causa da violência, da exploração, mas também por causa dessa pandemia, dessa calamidade de saúde que nós estamos vivendo, as pessoas isoladas em casas, nas suas casas, ou tivemos que suspender agora o nosso culto, e você fica pensando, puxa, mas nem os meus familiares eu vou poder ver direito, porque não pode amontoado de gente nas casas. Que tristeza, né, meus irmãos? Que tristeza não poder nem ver as pessoas que a gente ama. Então, de certa maneira, o Natal, ele nos traz esperança a um coração que precisa de esperança. Esperar Jesus, ou lembrar que Jesus Cristo veio para morrer em nosso lugar, nascer, viver e morrer em nosso lugar, é alguma coisa que nos traz conforto ao coração. Isaías 40 fala sobre isso, né? Consolai-vos, confortai-vos em saber que o Messias vem, que o Senhor vem. O Senhor não vai nos permitir ficar na calamidade porque Ele cuida de nós, Ele nos ama e o envio do Messias é justamente por se preocupar conosco, por nos amar. Agora, se o nosso coração precisa de conforto, é verdade que nós vamos tentar encontrar esse conforto em lugares não tão confortáveis. Aliás, até a própria palavra em si, conforto. Né? O que vem à sua mente? Vem à sua mente luxo. Né? A minha mente vem luxo. Né? O que é um carro confortável? Um carro que te faz você se sentir, né, num ambiente luxuoso, uma casa confortável. Né? Então, muitas vezes, o consolo e o conforto que a gente espera, a gente não está esperando no lugar certo, porque o lugar certo de se esperar são aquelas coisas que provêm do alto e que são eternas, porque todas as outras, elas acabam sendo destruídas, ou porque são roubadas, ou porque estragam, ou porque a traça e a ferrugem destrói. E eu sei disso, que muita gente gosta do Natal, principalmente as crianças, né? Porque vão ganhar presente, Papai Noel, essas coisas todas. Mas não é isso que tem que ser a nossa espera, né? A espera não tem que ser pela meia-noite do dia 24. A espera tem que ser para lembrar que depois de séculos e milênios, Jesus Cristo veio. E tão certo quanto ele veio a primeira vez, ele vai vir de novo. Então, isso é o que nos conforta. Esse é o verdadeiro conforto, não é o presente, mas é o próprio Cristo. Pois bem, então ele esperava e ele aguardava, né? Dizer que o texto que ele esperava a consolação de Israel, na verdade, não é um esperar sem sentido, como quem não sabe de onde vem, mas ele aguardava porque ele sabia como Cristo viria e ele sabia para onde olhar. Deixa eu fazer aqui uma comparação para vocês. Eu sempre tive cachorrinho, né, animal de estimação, minha vida inteira, né? E é interessante quando você vê um bichinho de estimação, quando chega perto da hora do dono da casa chegar.
não é? Se é daqueles pequenininhos, né? Eu sempre tive cachorros pequenos que ficavam dentro de casa. Quando dava mais ou menos a hora, ele já ia para onde? Ele sabia para onde ir, ele ia para próximo da porta. Quando a hora estava chegando, ele subia no sofá, porque lá de cima do sofá ele dava para ver pela janela se o dono, se a dona estava chegando. Não é isso? Então, se ele ouvia o barulho do carro, ele era capaz de reconhecer o barulho do carro. Ou quando eu morava em São Paulo, só dirigia moto, né? Quando a minha moto passava na rua e dava a volta, meu cachorro já sabia que eu estava chegando, já ficava ali esperando. Ele sabia onde esperar, que hora esperar. Bem, é nesse sentido que Simeão aguardava, não como um cachorro, é obviamente, né? Desculpa aqui a comparação, mas o que eu quero dizer é que ele sabia para onde olhar. Ele não estava assim, o que vai acontecer, o que vai acontecer, mas ele sabia o que ia acontecer. Obviamente, ele deveria ser um profundo conhecedor das Escrituras, por entender os sinais do seu tempo, então ele aguardava, porque é justamente através das Escrituras que vem a segunda parte da descrição de Simeão. É pelo contato que ele sabia, por aguardar a consolação de Israel e aguardar no lugar certo, é dito aqui o texto sagrado que ele tinha um profundo contato com o Espírito Santo. Vejam só que existem 3 referências ao Espírito Santo nesse texto. Apenas 3 versículos e 3 referências. O Espírito Santo estava sobre ele, revelava-lhe o Espírito Santo, e depois no versículo 27, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Então é isso que acontece. O contato com as Escrituras nos aproxima do Espírito Santo. E uma coisa tem a ver com a outra, né? A pessoa cheia do Espírito Santo, conforme diz o apóstolo Paulo, é aquela que fala entre si, entre vós, não é? Que diz o texto lá, com salmos, né? Hinos e cânticos espirituais são referências a músicas cheias de escritura dentro delas, e assim que você não se embriaga, né? Coisa que muita gente faz aí nas festas de Natal do final do ano, mas que você então se enche do Espírito. Então, primeiro a gente sabe quem Simeão era. Ele era conhecido pelas suas virtudes, ele aguardava a consolação de Israel. Então, nesse sentido, né, a mensagem de Natal tem tudo a ver com Romanos 12, não se conformar com esse século, mas esperar o conforto que vem através de Jesus Cristo. Olha que bênção que é isso, né? Natal é uma mensagem de não conformidade, é você olhar à sua volta, ver que tudo está perdido, mas você se sente consolado, amparado, cuidado, porque você sabe que Deus mandou o seu Filho Jesus nascer em nossa natureza humana, viver, levar sobre si os nossos pecados e morrer na cruz. Então tudo isso é fechado, esse arco de relacionamento com Deus, ele é brilhantado, fechado, ele é completado com a presença do Espírito Santo. É dito que ele é habitado pelo Espírito Santo, que Simeão era habitado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre ele, diz o texto sagrado. E é justamente essa comunicação de você conhecer as Escrituras e a ação do Espírito que fabrica esse conforto dentro de nós. Você abre as Escrituras, você entende o que ela está dizendo, o Espírito Santo fala dentro do seu coração. Sim, isso é verdade para você. Isso tem que fazer sentido na sua vida. Isso foi feito, escrito para você. Se Jesus foi enviado no seu lugar para nascer na sua carne, conforme a sua carne, para que ele levasse sobre si os seus pecados. Essas coisas são afirmadas pelo Espírito quando você está no caminho certo da palavra de Deus. Então, ele tinha sobre si o Espírito Santo, e esse Espírito Santo com certeza afirmava tudo aquilo que ele conhecia sobre as Escrituras. Então é assim que ele recebe a revelação, né? Diz o texto sagrado que essa comunhão no Espírito era tão grande que o Espírito Santo revelou a ele que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo, o Senhor. Nós não sabemos como foi esse teor de revelação, se foi
através de um sonho, através de uma visão, uma voz que ele ouviu. Essas coisas aconteciam com certa frequência nos tempos do Antigo Testamento e até nesse primeiro tempo de edificação da igreja. Mas a gente não pode deixar de lembrar algumas coisas importantes. A primeira delas é que isso tem que ser interpretado à luz de toda a Escritura, em especial aquilo que diz Hebreus capítulo 1, e é escrito o seguinte: havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos nossos pais, pelos profetas, nos últimos dias nos falou por Cristo. Então, Cristo Jesus disse: examinai as Escrituras, porque elas testificam a meu respeito. Então, para nós hoje em dia, o que esse texto está falando? Para você ficar meditando, esperando uma voz aparecer na sua cabeça, para Deus dizer o que é que você tem que fazer? É obviamente que não. Nós temos que entender que Deus tem os seus meios e esses meios foram aperfeiçoados com a palavra de Deus. Porque é muito fácil alguém dizer que recebeu uma revelação e depois aquilo não acontecer, né? São as famosas profetadas. E eu já vi isso acontecer tantas vezes e no final das contas acaba sempre a culpa daquele que não creu, que não recebeu a profecia que foi proferida. Mas aqui nesse caso, então, como nós poderíamos aplicar? Justamente no contexto da Escritura Sagrada. Quando você a examina, quando você a conhece, quando você entende as promessas do Senhor para a sua vida, o Espírito Santo ratifica, ele confirma isso dentro de você, de maneira que você se sente consolado. E um último ponto interessante desse contato com o Espírito, ele era então habitado pelo Espírito Santo, ele recebeu a direção do Espírito Santo naquela época por algum meio extraordinário, hoje através das Escrituras, é a maneira como nós devemos buscar a orientação de Deus, e dessa maneira então ele foi guiado pelo Espírito Santo. Termina aqui o versículo 27, que movido ao Espírito ele foi ao templo. Vocês já pararam para pensar que Jesus estava ali sendo levado por seus pais e o lugar de encontro poderia ser qualquer um. Com certeza eles deviam estar numa hospedaria no dia ali da apresentação de Jesus no templo, poderiam ter amigos, estar na casa de amigos e conhecidos em Jerusalém ou ali perto, já que a casa de José, da família de José, era Belém, muito próximo ali de Jerusalém. Mas o lugar em que Deus levou, que o Espírito levou Simeão para se encontrar com Jesus, não foi nenhum outro a não ser dentro do próprio templo. Sabe por quê, irmãos? Porque eu acho que é um motivo teológico para isso, né? Porque o templo, como o próprio Jesus disse, eu lembrei agora há pouco, ele deu importância ao templo porque o templo foi alguma coisa que Deus mandou construir como sendo o lugar da relação dele com o seu povo. Era o lugar onde o sacrifício era feito. Era o lugar onde aquilo que prefigurava Jesus no Antigo Testamento estava. Né? Qual era o Jesus do Antigo Testamento? Era o cordeiro que era constantemente sacrificado. Agora, com Cristo, não há mais necessidade de sacrifícios, mas o templo todo, todas as coisas do templo apontavam para Jesus. Há estudos interessantes, né, que mostram que como cada utensílio do templo, né, os castiçais, o fogo, o candelabro, o ofertório, a mesa da proposição, a própria arca da aliança, os pães, o que mais? O incensário, todas as coisas, o altar, todas as coisas apontavam para Jesus. E é nesse sentido que o Espírito está guiando. O Espírito está guiando Simeão para que Jesus seja o centro de toda a sua vida, o centro de todas as coisas, o centro de toda a sua adoração. Porque era isso que acontecia no templo. Né? No templo, os sacrifícios apontavam para isso. Né? Quando se fazia o sacrifício, a fumaça subia. Isso significava que o inocente, nesse caso o cordeiro, ele estava sendo morto, esfolado, partido, queimado, holocausto, queimado completamente
para que o pecado fosse perdoado. Então era justamente isso, né, que quando subia a fumaça, o judeu olhava para o céu, onde quer que ele estivesse em Jerusalém, ele via a fumaça 3 vezes por dia, porque eram as vezes que os sacrifícios eram feitos, e ele se curvava e orava, e como lembra da parábola do fariseu e do publicano, no templo o publicano batia no peito e dizia: "Se propício a mim, pecador". Portanto, são essas as bênçãos do Natal. Esperar o Natal é se portar como Simeão, né? Alguém conformado com a sua época. Bom, em primeiro lugar, né, que nós vimos, Simeão era alguém de caráter ilibado, de uma prática religiosa simétrica de amor a Deus e ao próximo. Então, primeira aplicação, se você está de mal de alguém, Natal é época de você consertar essas coisas. Segunda aplicação interessante disso é que o conforto vem quando você espera as coisas certas. Não espere que o Natal ganhe sentido porque você vai ganhar um carro novo, um presente caro, um celular novo, né? Você tem aí jovens, adolescentes assistindo, porque vai ganhar roupa nova. Meus queridos, o verdadeiro conforto vem quando Cristo se torna Senhor completo do teu coração. Isso significa esperar a consolação de Israel. É você ver o mundo desabando à sua volta, mas você crer, conforme diz o Salmo 91, cai 1.000 à sua direita, 10.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido, porque você está olhando para o lugar certo, você sabe o que esperar e sabe de onde isso virá. E o último aspecto daquilo que a gente estudou até aqui é ser guiado pelo Espírito Santo. E esse ser guiado não é você estar de olhos vendados sem saber para onde vai, mas é você ser guiado pela revelação provida pelo Senhor na sua palavra. E essa revelação nos leva sempre para Cristo, para que Ele seja o centro. Ele é que dá sentido, Ele é o príncipe da paz, Ele é o personagem principal, Ele é o astro-rei, o sol, e eu teria que viver como que na órbita dele, ele sendo o centro e provendo vida, provendo alegria e paz. Isso é o verdadeiro sentido do Natal. Vamos comemorar como Simeão. Vamos orar. Senhor Deus, eu clamo que o Senhor abençoe cada um dos irmãos que estão ouvindo essa live, essa mensagem, que seja um momento de profunda reflexão, Senhor, para que possamos pensar como temos esperado o Natal, Pai. Que não seja tão somente um ato de esperar presentes e confortos ou festas, mas um momento de reflexão, Senhor. Obrigado pelo exemplo de Simeão e que a semelhança dele, Senhor Deus, possamos nos confortar com a vinda do Messias, que vem nos dirigir, nos apontar o destino e nos dar sentido, Senhor. Venha com o teu bálsamo do Espírito Santo e nos traga conforto, nos traga perdão e comunhão uns com os outros, apesar dessa distância que temos vivido. E também te pedimos, Pai, que o Senhor abençoe cada um dos irmãos para que vivam integralmente o sentido do Natal dentro dos seus lares. Esse é o nosso desejo, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, queridos irmãos, e até a próxima. Com Deus.